Bom dia, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã com a graça dEle, com a palavra dEle, com a porção que Ele tem para nós hoje. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, não há nada que Ele não confirme quando nós buscamos dEle direção. Não há nada que Ele deixe a gente confuso, sem direção. O Senhor, quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração e queremos realmente obedecê-lo, Ele nos mostra o caminho, Ele fala conosco. Amém? E eu declaro isso, que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Que o seu ouvido será destapado, que o seu coração se aquietará, a sua alma se aquietará na presença dEle, para ouvir a porção da palavra que Ele tem para você hoje. Amém? Vamos liberar nossas crianças amadas, nossos meninos, nossa igreja do hoje. Nós declaramos sobre eles o enchimento do Espírito Santo, a semente que será lançada hoje na vida deles, vai produzir muitos frutos lá na salinha, em nome de Jesus. Que eles possam ser abençoados, professores também, que o Senhor abençoe. Amém. Sejam bem-vindos a mais nosso culto de domingo, que é uma bênção. É interessante, cada domingo, o Senhor, Ele nos surpreende sempre. Quem está aqui domingo após domingo, sempre tem uma surpresa do Senhor. Sempre é surpreendido com uma palavra, com um gesto. Hoje eu achei tão lindo, era o meu desejo do meu coração, ver o louvor, pedir para as pessoas abraçarem umas às outras. Eu acho isso lindo, nós podemos ter esse momento do abraço, esse momento do toque, esse momento de dizer para o irmão, é tão bom que você veio aqui. Eu sei que muitos se incomodam com isso, mas isso é tão importante no corpo de Cristo, esse abraço. E hoje o Senhor me surpreendeu e Ele fez aquilo que já estava um desejo no meu coração. E eu falava para o Senhor, é o Senhor que vai fazer, não sou eu porque eu quero, ou porque eu acho bonito, ou porque eu sou a mulher do abraço, né, gosto de abraçar. Eu sei que um dia o Senhor vai fazer isso de uma forma espontânea. E hoje Ele fez. E eu tenho que me alegrar com meu Deus, porque Ele satisfaz os desejos do nosso coração segundo a vontade dEle. Amém? Então eu queria dar esse testemunho, como Deus nos surpreende domingo após domingo. Amém, Letícia? Deixa Deus te usar. E hoje eu queria dar aqui algumas direções, algumas coisas que o Senhor tem falado comigo profeticamente antes de entrar na palavra. Nós entramos no mês 9, todos nós sabemos disso, claro, já estamos no 10º dia de setembro. É um mês muito profético. Muitos de nós andamos mês após mês e não nos atentamos as direções proféticas que tem em cada tempo. A palavra do Senhor diz, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, há tempo determinado. E o mês 9 é um mês que fala muito profeticamente para nossas vidas, tanto no natural como no espiritual. No natural nós podemos ver o mês 9 como um mês de uma gestação completa, certo? Uma grávida, ela vai dar à luz ao fim de 9 meses. É muito profético. Então não tem como, não passa desse tempo para que o bebê nasça. E assim também tem muitas coisas na nossa vida espiritual que é assim, há um tempo de gestação, há um tempo de espera. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui, num dos nossos tempos de oração do cenáculo, sobre isso. Para eu lembrar você que está aí sentado, lembrar você que vai nos ouvir, quem está assistindo pelo Zoom, pelo Zoom, e quem vai assistir pelo YouTube, lembrar você de coisas que você orou em janeiro. Coisas que quando entra um ano, não é assim? Toda vez que rompe um ano, a gente faz uma lista. Ou a gente chega diante de Deus no culto da virada, ou no dia 31, e oramos aquilo que nós desejamos para o ano seguinte. Sou só eu que faço isso? Acho que não, né? A maioria de nós começa a criar planos, projetos para o ano seguinte. E normalmente é em janeiro que a gente faz isso. Ou é dieta, ou é trabalho, ou é N coisas que nós fazemos, pedimos ao Senhor. E o Senhor falou assim, lembra para os meus filhos aquilo que eles me pediram em janeiro. Lembra para os meus filhos aquilo que na virada do ano eles prometeram para mim que iriam fazer. Lembra para os meus filhos aquilo que eles oraram e colocaram diante de mim para que eu realizasse. Passaram 9 meses. Pode ser que vá nascer agora, se você realmente gerou isso na tua vida. Se realmente você quer isso ainda na tua vida. Porque também nós somos muito inconstantes. Muitas vezes a gente ora uma coisa, hoje e amanhã a gente já não quer. Mas aquilo que você orou realmente, quando virou esse ano, em janeiro, aquilo que você colocou diante de Deus,
esteja atento, esteja desperto para aquilo que ele vai fazer nascer agora em setembro. Não esteja distraído. Não esteja distraído, não acha que é obra do acaso, não acha porque foi porque você trabalhou, não acha porque você é bom. Se você colocou diante do Senhor, até o final do mês de setembro, eu declaro sobre a sua vida que você vai ver coisas nascendo, vindo à luz. A luz, ela manifesta as coisas, não é? O bebê quando nasce, o que é, né? O parto, o que a pessoa diz? Vai dar à luz. Por que vai dar à luz? Aquele bebê está lá encoberto dentro da mãe. Ninguém consegue ver. De certa forma, ele está envolvido em trevas. É uma coisa feia de falar. Mas se você olhar o ventre, um bebê ali, ele está no escuro, ele está ali apertado, ele está ali, né, em águas. E quando a mulher faz aquela força, porque também para parir, para a gente poder nascer coisas, tanto no natural como no espiritual, dói. Então a mãe tem que fazer força para dar à luz. E aquele bebê nasce, não é bonito, mas ao mesmo tempo é lindo. E as coisas vêm. Assim também eu declaro sobre você. Não fique achando que é ruim, porque um parto não é bom, pois não. Nenhuma mulher fica feliz no dia de parto. Mas depois do parto, é maravilhoso ter o bebê no colo. Então, assim, o processo de parto pode doer esse mês de setembro. Você pode pensar assim, a Sandra está a dizer isso, a pastora Sandra está a falar, mas ela não sabe o que eu estou passando. Ela não sabe as minhas lutas. Mas as tuas lutas, o que você está passando, pode ser o parto. Pode ser o parto. Então, fique atento, não murmure, não reclame. Simplesmente, Senhor, me ajuda. Me ajuda a passar por esse processo de parto. Porque vai nascer. Tem que nascer, e tem que nascer vivo, amém? Tem que nascer vivo, porque se você reter o nascimento, as coisas morrem. Assim como no natural, como no espiritual. Então, hoje é isso que eu quero dizer para você. Para você que vai me ouvir depois, no YouTube, mas para você que está aqui, eu sei que você precisava ouvir isso. Que você tem coisas que, se calhar, você até desistiu, porque achou que está passando muito tempo, mas são 9 meses. 9 meses é muito tempo. 9 meses é muito tempo. Amém? Então, o Senhor também não dá uma oportunidade nesse mês de setembro. Nós vamos ter o Ano Novo Bíblico, é tudo muito profético. Nós vamos ter uma festa bíblica, uma festa que é completamente profética, é pela fé, que é o Rosh Hashanah, a festa das trombetas, que não é uma festa judaica, é uma festa que o Senhor nos manda celebrar perpetuamente. O povo dele, ele não manda, povo, nós somos o povo do Senhor. Então nós vamos ter esse Ano Novo Bíblico também agora em setembro. É tudo muito profético. O novo do Senhor vai chegar na nossa vida. Em todos os sentidos. Temos que estar despertos para isso. Amém? Não é uma questão religiosa. É uma questão de discernir os tempos que nós estamos a viver. Nós estamos a viver tempo de viragem de ciclos, tempo de novos começos, tempo de construir coisas novas. É esse o mês de setembro tem para nós. Amém? Muitas coisas estão começando no mês de setembro, amém? Para mim, muitas coisas estão a começar, e eu sei que para você também, muitas coisas estão a começar diferentes nesse mês de setembro. Amém? Então, o meu desafio hoje foi te lembrar isso, falar sobre isso, e que você possa sair daqui, e o Senhor traga à sua memória tudo aquilo que é necessário você estar lembrando ao Senhor e lembrando para você próprio. Amém? Então, vamos começar a palavra. O Senhor, desde agosto, tem falado muito ao meu coração sobre milagres. Eu estava aqui no dia 13 de agosto, até anotei, porque foi um dia muito forte, que o Senhor ministrou ao meu coração, e Ele falou, pensa sobre os milagres que você já viveu. Pensa sobre a palavra em si, o milagre, o que é o milagre. Tantos de nós temos buscado o milagre do Senhor. Tantos de nós já vivemos milagres do Senhor. E a partir daí eu comecei a meditar, muitas coisas passaram na minha cabeça e já foram embora, mas muitas coisas ficaram. E eu queria te fazer algumas perguntas. Quem de nós aqui tem um milagre para testemunhar? Quem de nós aqui, ou se eu chamasse aqui, poderia testemunhar um milagre? Amém? Quem de nós aqui precisa de um milagre? Que está buscando o milagre do Senhor? Milagre de cura, reconciliação, milagres financeiros, outros tipos de milagres que eu nem imagino, mas que você pode estar buscando esse milagre. E hoje eu creio mesmo, em nome de Jesus, que você vai sair daqui com entendimento
que muitas vezes as coisas não acontecem, o milagre não acontece, porque o milagre por si só tem a ver conosco, aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes tem milagre, tem coisas na tua vida que a própria situação que você quer se livrar dela, que Deus faça um milagre, essa situação é o que Deus faz você viver milagres todos os dias. Porque o milagre nada mais é, né, se a gente tiver consciência, o milagre é nós vivermos um dia após o outro na situação que para nós seria impossível, a gente pede a Deus para nos livrar dela. Não sei se me faço entender. Muitas vezes você está passando uma situação tão difícil, que você fala assim, eu queria, me livra disso. Aí no dia seguinte você vai, acorda de manhã, vive aquela situação toda de novo, tem alegria, trabalha, faz a tua vida. No dia seguinte você acorda de novo e nada mudou, e você continua com força de continuar. Aí hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, esse é o milagre. Esse é o milagre que Ele quer que você enxergue. Que é o milagre de como você consegue fazer isso. Como você consegue viver com essa situação que para você é dura, te traz dor. Porque assim, para se manifestar um milagre, tem que haver algo impossível, não é? Para se manifestar um milagre, tem que haver algo na minha e na tua vida que eu e você não conseguimos resolver. Porque se a gente conseguisse resolver, a gente resolvia, certo? Mas como a gente não consegue, nós precisamos do milagre. Um milagre é uma obra divina, o milagre é algo sobrenatural, o milagre, como nós cantamos do Yahvé, o sobrenatural se manifestará. Quando nós cantamos aquilo, fez todo sentido, porque para ver um milagre, o sobrenatural tem que se manifestar. Não há milagre sem sobrenatural. É algo que significa que, de alguma forma, eu e você estamos em sofrimento. Quando nós pedimos um milagre a Deus, porque a gente está sofrendo, a gente não quer mais aquilo na nossa vida, ou queremos algo na nossa vida que nós não temos. Muitos milagres a gente quer que saia, outros a gente quer que venha. Não é? Estamos sozinhos, estamos em situações difíceis e precisamos de ajuda de outros. E tem outros milagres que é problemas que nós temos pessoas que a gente não consegue lidar com elas. Então nós estamos em sofrimento, estamos em ansiedade, estamos com dores. Milagres em causas físicas, de doença, nós temos pessoas perto de nós que têm dores 24 horas por dia, dores agudas, com situações de enfermidade, que elas não podem fazer nada, nem medicamento tira dor, nenhum tratamento tira dor, só ameniza, e elas vivem. Então elas clamam ao Senhor por um milagre, nós clamamos com elas por um milagre, para que o Senhor tire e cure ela. Mas para ter um milagre, ela está passando por essa dor, frustração. Então, assim, se eu pudesse chegar diante de Deus e falar assim, eu não quero milagre. Eu não quero milagre nenhum, porque eu também não queria ter nada do que eu preciso para ter um milagre. Eu queria chegar diante do Senhor e ter uma vida normal. Você também, eu acredito que muitos de nós, às vezes, pensam nisso, eu só queria ser normal. Só queria ter uma vida normal. Mas o Senhor, Ele não nos chama para ser normais, Ele nos chama para ser homens e mulheres que manifestem a glória dEle. E para manifestar a glória do Senhor, tem que haver milagres. E para haver milagres, tem que haver sofrimento. 100% das vezes tem que haver sofrimento. 100% não, desculpa. 80% das vezes tem que haver sofrimento para haver um milagre. Então, é bom viver milagres, mas o processo do milagre não é bom. Mas nós estamos aqui porque nós somos esse milagre, amém? Então eu queria orar com você sobre isso. Espero que eu tenha me feito entender para começar a palavra. Amém? É algo assim que o Senhor gerou muito forte no meu coração. E o dia que eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. E eu espero que o Senhor hoje mude a sua vida em relação a tudo aquilo que você vive. Em relação a tudo aquilo que você busca do Senhor. Em relação a quem é o Senhor para você. Amém? Então põe a mão no teu coração, eu vou orar, vamos orar, você ora também. Mais uma vez eu vou pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, eis-nos aqui na Tua casa, eis-nos aqui tocando na Tua palavra, eis-nos aqui falando de coisas, Senhor,
que para nós são misteriosas, que para nós são difíceis, que para nós muitas vezes não compreendemos, Senhor, não entendemos, que são os seus milagres. Senhor, o seu sobrenatural. Muitas vezes não entendemos porque tu nos permite passar por coisas tão difíceis. Mas hoje, Pai, entregamos todas as nossas causas no teu altar. Senhor, eu coloco a minha causa impossível no teu altar, coloco as causas impossíveis dos meus irmãos no teu altar e peço, Senhor, que hoje o teu sobrenatural seja ativado na vida deles, que hoje eles saiam daqui sabendo exatamente, Deus, o que é o milagre, o que é viver o milagre, o que é caminhar, Senhor, numa vida de milagres, em nome de Jesus. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, abra nossos ouvidos espirituais. Ô Senhor, abra nossos olhos espirituais. Que em nome de Jesus, somente o teu Espírito Santo fale neste lugar. Eu repreendo toda voz, Senhor, do maligno neste lugar, na vida dos meus irmãos, toda distração, todo sono, toda voz da alma. Eu calo agora em nome de Jesus e declaro que neste lugar somente o teu Espírito Santo fala. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, há milagres que eu e você vivemos e vamos viver, ou já estamos vivendo, que precisamos testemunhar. O Senhor vai nos dar essa oportunidade de nós testemunharmos milagres. Eu queria começar essa palavra com um pequeno testemunho de um milagre. Nada mais do que você contar um milagre para poder começar uma palavra, né, sobre isso. E eu queria falar sobre o fato de eu estar aqui hoje ministrando, da arca, da igreja. Queria começar a contar essa história. Há 28 anos atrás, eu estava no Brasil, tinha meus 22 anos, e aconteceu para mim naquele momento, hoje já aconteceu coisas piores, mas para mim naquele momento aconteceu a coisa pior da minha vida, que foi ter perdido meu marido. Eu tinha me casado com 21 anos, aos 22 anos ele teve um acidente de carro e faleceu. Então aos 22 anos eu fiquei viúva. Foi, para mim, como jovem, não é, começando a vida, foi a pior coisa que podia acontecer. Minha vida acabou, eu queria morrer com ele. Pronto, foi assim algo sobrenatural e não só isso aconteceu. Nesse mesmo dia morreu o marido da minha irmã, que eles eram irmãos, nós éramos duas irmãs casadas com 2 irmãos. E nesse mesmo dia, esse marido da minha irmã também faleceu, e mais um irmão, foram 3 irmãos de uma família que morreu no mesmo dia. Só que o que alcançou a minha casa fui eu e minha irmã estava grávida. Hoje eu tenho uma sobrinha que tem 27 anos, linda, vai fazer aniversário agora, 19 de setembro. E ali minha vida acabou. Eu achei que minha vida tinha acabado. Eu estava começando na igreja, tinha aceitado Jesus. Me batizei 4 meses depois. Me aprofundei na igreja de uma forma, compensando tudo aquilo que aconteceu. Eu comecei a ficar firme na igreja, muito firme mesmo. Eu ia à igreja segunda a segunda. E minha irmã abandonou os caminhos. Nós duas éramos cristãs. Ela largou porque ela se revoltou com Deus. Porque tem isso, né? Muitos se agarram a Deus num problema e muitos se revoltam com Deus. Muitos querem abandonar porque que Deus fez isso comigo. E eu já era o contrário. Já que o Senhor fez isso comigo, o Senhor vai me dar um marido melhor. Eu falei para ele, eu fiquei meio doida, né? Eu falei, já que o Senhor levou esse, vai me dar outro melhor. E minha irmã, pronto, foi a vida dela e graças a Deus minha sobrinha foi gerada e nasceu. E é uma bênção. Mas pronto, para dizer que nesse tempo eu me envolvi na igreja de uma forma, foi quando eu conheci a Rosilene, que eu conheço a Rosilene há quase 30 anos. E nós fomos para um grupo, eu fui para um grupo com 6 meses de viúva, fui para um grupo chamado Rosa de Saron para orar por um marido. Com 6 meses. Eu cheguei lá, só tinha as meninas de 30 anos, né, 28, 30, eu com 22, recém-viúva. E fui com elas orar e orei 4 anos. Foram 4 anos naquele grupo Rosa de Saron, sonhando e pedindo um marido melhor do que aquele que ele me levou. E 4 anos ali, eu fui para a faculdade de Direito, comecei a estudar e me desviei. Me desviei completamente na faculdade de Direito, aos 26 anos, 25 a 26. Me desviei. 1 ano desviada.
E nesse tempo começou a aparecer a internet, que não havia naquela altura, né? E começou a aparecer, não era internet, era rede. Os computadores em rede, aquela coisa de rede. E era em 99 isso, 1999. Eu trabalhava numa multinacional no Brasil, estava bem de vida, tá achando bombando, né? E 99 foi um ano que tinha o bug do milênio, em 2000. Vocês são tudo novinhos, não vão lembrar disso, mas depois vocês pesquisam. E no Brasil começou a importar muitos informáticos para Portugal. Vinham muito mesmo, trabalhadores na nível de TI para Portugal. E eu trabalhava numa empresa de informática, tinha uma amiga que tinha aqui amigos trabalhando. E aí começou o milagre a acontecer. Eu já estava desviada. E essa amiga falou, Sandra, você não quer que eu arranje um português para você? E eu falei, Nina, pronto, pode arrumar se você quer. Né? Eu estou aberta a conhecer, né, o português. E, entretanto, aconteceu que era um amigo dela, trabalhava de costas com o meu maravilhoso marido. E virou para Pedro e perguntou, Pedro, você quer conhecer uma brasileira? Ele disse, por mim tudo bem. E ali começou a nossa história. Ele mandou o e-mail, e a minha amiga chamava Nina. Eu falei, eu não vou escrever para ele, nem sei como é que se escreve em português. Ela foi, tipo isso, nem sei como é que escreve em português. E ela foi, escreveu para ele, e ali nós começamos a nos falar. Em 99, setembro de 99. Faz 24 anos esse mês que eu conheci Pedro, assim, em remoto. Isso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Eu já estava praticamente fora da igreja. E começamos a conversar, começamos a falar. Em janeiro, telefonávamos. Em janeiro, eu tive um problema de coluna, minha primeira hérnia de disco. Fui operada. E ele começou a me telefonar. E ele me pediu em namoro. Isso vocês veem, há 24 anos atrás. Era quase impossível isso acontecer. Ele me pediu em namoro. Em março ele foi no Brasil me conhecer. Nós nos conhecemos. Em maio eu vim para Portugal conhecer a nação, conhecer a casa, conhecer ele. Em julho nós nos casamos. Estamos até hoje juntos. O milagre, Sandra, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no lugar mais remoto, tipo assim, aquele lugar do Xerec, Bué longe, mais ou menos isso. E eu morava, era impossível eu e Pedro nos encontrarmos. Era humanamente impossível nós nos esbarrarmos se não fosse o Senhor a nos conectar. Era impossível. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me levou a esse milagre da conexão. Porque eu vim para Portugal, foi horrível. Foi horrível. Eu tive aqui momentos, mesmo assim, de desistir. Mas o que não me fazia desistir? O Senhor. Porque eu tinha para onde voltar. Eu tinha minha casa, tinha minha família, mas eu não desisti. Porque o amor que Deus me deu pelo Pedro, que Deus deu ao Pedro para mim, ele não era convertido, eu estava desviada. Mas eu orei 4 anos. O Senhor me lembrou, eu orei 4 anos por ele. Orei 4 anos por este homem. E Deus me deu. E tudo que eu pedia ao Senhor, que eu queria no marido, o Pedro tinha. Tudo. Só queria mais alto um pouquinho, mas tá bom. Mas é maravilhoso, é perfeito. Tudo que eu pedi, o Senhor fez. Amém? Ele não era convertido, o Senhor levou ele a aceitar Jesus sem eu fazer nada. Eu não orava pelo Pedro, porque eu estava desviada, depressiva aqui. Eu não orava. Eu só dizia para ele, eu sei que eu vou para o céu, você não sei para onde vai, mas eu acho que era mais fácil até ele ir para o céu do que eu, na altura. Mas, para dizer que Deus faz milagres. Deus faz milagres assim, de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Não dá para imaginar uma coisa assim. Se um dia vocês tiverem oportunidade de ir comigo a São Gonçalo, vocês vão ver o que eu estou falando. Não há como Deus fazer, como o homem fazer aquilo que Deus faz. Então, hoje a arca, hoje nós estamos aqui, eu, você, por um milagre que o Senhor fez há 24 anos atrás. Setembro, eu nem estava ligando com a data, faz 24 anos. Há 24 anos atrás, Deus nos uniu para que hoje nós estivéssemos aqui na arca. Amém?
Esse é o milagre que eu queria começar a falar para vocês, porque é um milagre que realmente não tinha como. Então eu sei que você também já viveu coisas assim, pensar assim, se não fosse Deus, não tinha como eu conhecer fulano. Se não fosse Deus, eu não tinha como estar aqui em Portugal. Se não fosse Deus, não tinha como eu ter tirado o meu curso. Muitas coisas você vai lembrar de coisas lá atrás. Se eu começasse a contar para vocês coisas que Deus fez comigo nessa idade. E assim, uma coisa eu quero falar para você que chamou muita atenção. Deus não precisa da tua fé muitas vezes para fazer milagres. Deus não precisa. Porque Deus ele ultrapassa a nós quando Ele quer fazer algo. Né? Muitas vezes Ele vai dizer, você precisa ter fé para isso. Como já aconteceu comigo em algum milagre que Ele falou. Só a tua fé que vai fazer com que isso aconteça. Mas tem coisas que não precisa de fé. Eu não tive fé para poder Pedro se converter. Não tive. Deus percebeu que o plano era aquele e que aquilo ia acontecer e Ele fez. Por quê? Porque eu obedeci, porque eu permaneci. Se eu fosse embora, ele não tinha conhecido o Senhor. Entende? Muitas vezes você não precisa ter fé, você precisa permanecer. Você não pode desistir. Eu não tenho fé para isso, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Aí na tua permanência, na tua perseverança, Deus vai e faz o milagre. Não é pela tua fé. Porque você já não acredita mais. Mas se você permanecer, Ele vai fazer. É isso que eu tenho para te dizer hoje. Permanece que Ele vai fazer. Amém? Mesmo que a tua fé tenha se esgotado toda, permanece que Ele vai fazer. Amém? Então, na Bíblia, eu queria falar dos milagres de Jesus, porque nada mais como Jesus para ser nosso exemplo, não é a Sandra, eu estou contando isso só para vocês perceberem, né, que há coisas loucas nesse mundo, mas quem é o nosso referencial é Jesus, e quem fez mais milagres para nós podermos pegar como exemplo foi Jesus. E na Bíblia fala, no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento também tem muitos milagres, mas eu quero me atentar em Jesus, que é o nosso referencial. Ele fez 35 milagres que foram descritos na Bíblia, porque há muito mais. Em João 21, 25 diz assim, Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. João fala isso. Na Bíblia nós temos 35 milagres de Jesus, fora a ressurreição dele. E fora mais um que eu já não lembro. A morte e a ressurreição. Mas pronto. Mas se a Bíblia fosse descrever todos os milagres, teria que ser muito maiores. E a Bíblia já é grande, né? Muitos de nós nem conseguem ler ela num ano. Imagina se viesse todos os milagres de Jesus. E ele fez 35 milagres descritos na palavra. O primeiro milagre, eu acho que todos sabem, não é? O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Porque o casamento por si só já é um milagre, né? Então Jesus sempre está fazendo milagre nos nossos casamentos, porque é realmente só por milagre que a gente consegue permanecer na aliança. E o último milagre de Jesus foi quando a orelha do centurião foi cortada por Pedro e ele foi lá no caminho da crucificação e devolveu a orelha para o coitadinho. Amém? Mas foram 35 milagres. E eu não vou descrever todos para vocês, senão vamos nos levar muito tempo, mas eu tenho todos eles aqui escritos. Mas nós vamos hoje falar do propósito de milagre de Jesus. Todos os milagres que ele fez, do primeiro ao último, foi para apontar a existência de Deus. Todos os milagres que Jesus fez foi para apontar, glorificar o Pai, demonstrar a grandeza e o poder dele ser filho de Deus. Ele não fez milagre simplesmente para atender a necessidade. Porque é bom, lógico que Jesus se alegrava quando via alguém sendo curado. Mas não era só por isso, ele queria que aquela pessoa que fosse curada encontrasse a Deus, encontrasse a salvação, encontrasse o caminho. Então Jesus não curava menos por curar. Jesus não faz um milagre na minha e na tua vida por fazer. Vai ter um propósito esse milagre. Em algum momento na tua vida você vai entender por que você passou por aquilo, por que você recebeu o milagre e por que você está aqui. Amém? Então, assim, sempre vai haver um objetivo. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação do pão e dos peixes, ele apontou para quê? Que ele era o pão da vida. Ele era aquele que mata a nossa fome. Não é? Ele não simplesmente não alimentou uma multidão só para alimentar. Ele quis mostrar que ele era o pão, que ele era aquele que podia trazer a provisão. Deus é o nosso provedor, Jesus é o nosso provedor. Amém? Quando ele abriu os olhos ao cego, ele revelou que ele é a luz do mundo.
Ele curou os cegos. Quando ele cura um cego na Bíblia, ele está mostrando para mim e para você que nós temos cegueira espiritual, que nós precisamos enxergar, que nós não podemos andar cegos no nosso próprio entendimento. Amém? Então, assim, sempre vai ter um objetivo. Na ressurreição de Lázaro, ele mostra o quê? Que ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita Lázaro e deixa uma mensagem para nós assim. Então, quando a gente vive um milagre, sempre vai haver uma mensagem para outros. O milagre é para nós, mas esse milagre tem que comunicar aos outros. Amém? Não pode morrer em nós próprios, não pode ficar só em nós. Por isso que a importância do testemunho. A importância, eu estava conversando com o Pedro, com o pastor Pedro. Nós precisamos testemunhar daquilo que nós temos vivido com Deus. Pode ser coisas do passado, como essa que eu estou dizendo para você de 24 anos atrás, que calhar você precisava ouvir isso. Não é aqueles que vão ouvir a ministração em outro momento, precisava ouvir isso. Pode ser um milagre que você viveu ontem, há 5 anos, mas nós precisamos testemunhar. Tem milagres que Deus fez na tua vida que você nunca contou para ninguém. E chegou esse tempo de nós começarmos a testemunhar, porque as pessoas hoje só vão ver Jesus, não é através da igreja, não é através da Bíblia, é através de nós. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm que ver Jesus na nossa vida, onde nós formos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola. Não é você pegar a Bíblia e dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Você é a verdade que ela vai conhecer. Você é a verdade que ela vai ver, você vivendo na verdade, você falando a verdade, você com princípios. E essa pessoa vai querer saber de onde é a fonte para você ter força para viver dessa forma. Amém? Então é isso que o Senhor quer nos dizer. E muitos dos milagres que ele fazia era de curas. A maioria dos milagres que Jesus fez era de cura. Porque ele sabe que nós precisamos de cura. Todos nós, não tem ninguém nessa sala aqui que não precisa de cura em alguma área da sua vida. Todos nós, porque nós vivemos num mundo onde nos fere, nós vivemos no pecado, nascemos no pecado. A nossa história de família, a nossa caminhada desde a nossa infância até hoje, em muitos momentos nós fomos feridos. E passamos, porque a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente não pode ficar preso àquilo que as pessoas fazem conosco, ou que nossos pais fizeram, ou que aqueles que estão mais perto de nós fazem. Nós temos que viver. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos feridos. Isso não quer dizer que aquilo não tenha nos magoado. Isso não quer dizer que dentro de nós há áreas que precisam ser tratadas. Amém? Por mais resolvido que você seja, por mais a pessoa mais prática que você seja, você tem alguma área na tua vida que você precisa de cura. Porque o Senhor, ele pontou isso na Bíblia. A maioria dos milagres dele era de cura, porque ele sabia o quão nós iríamos necessitar de cura enquanto estivermos andando nessa terra. Amém? E eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida. O milagre de cura na tua mente, dos teus pensamentos. Muitas pessoas são doentes nos pensamentos. Muitas pessoas estão feridas e a mente dela ficou ali distorcida. Não tem a identidade. Amém? É uma pessoa indecisa, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa medrosa, tem medo, porque o medo é bom, o medo não é uma coisa ruim. Quando ele nós vivemos ele com equilíbrio. Nós não podemos andar aí também de qualquer jeito, não é? Todas as emoções são boas. Todas as emoções são boas quando nós vivemos elas com equilíbrio. Amém? Então, Jesus fez mais milagre de cura, por quê? Porque ele queria apontar o reino dos céus. O reino dos céus era chegado. Perdão. Quando o reino dos céus chega, a cura, a manifestação do perfeito. Um corpo perfeito. Jesus, quando ele chega no lugar, as pessoas são curadas, são libertas. A manifestação do reino de Deus traz paz, alegria e justiça. Então, quando ele fazia a cura, ele apontava para isso. Ele apontava para o arrependimento, para a salvação. A cura tem muito a ver, está totalmente ligado, tem tudo a ver com a salvação. Quando nós somos curados, libertos, automaticamente por Jesus, nós o aceitamos e temos a salvação. Amém? Então, quando a cura chega numa casa, automaticamente a salvação chega. Agora, o processo dessa salvação ser trabalhado vai depender de mim e de você. E nós vamos ver agora uma história que eu queria partilhar.
de um milagre que Jesus fez no Novo Testamento. O milagre que Jesus fez, um dos milagres, que é o milagre dos 10 leprosos. Eu creio mesmo que esse milagre ele é atual para mim e para você. O milagre dos 10 leprosos está em Lucas 17, 11 a 19. Queria que vocês abrissem, quem tem a Bíblia, ligasse, para a gente ler junto. Lucas 17, de 11 a 19. Agora nós vamos viajar aqui com Jesus nessa passagem, nessa história. Essa história dos 10 leprosos não é uma parábola. Realmente Jesus viveu isso. É uma história qual ele experimentou. Aqui temos Jesus a falar, temos Jesus a se manifestar. Amém? Porque antes dessa palavra, Jesus foi contando várias parábolas para os seus discípulos, que ele ensinava por parábolas. Mas aqui ele estava ali realmente vivendo essa história. Então diz assim no versículo 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou para ele: eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé o curou. Amém? Aqui essa história dos 10 leprosos me trouxe muitas revelações daquilo que nós hoje, de alguma forma, vivemos no meio da igreja, na nossa vida. Que o Senhor possa nos trazer entendimento dessa palavra. Nos capítulos anteriores, nós estamos no 17, de 1 até o 10, se você for ler depois, eu aconselho você a ler, Jesus fala sobre o perdão e a fé. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre essa questão do perdão e deles ter fé. E mais a seguir ele vive essa história com os 10 leprosos, onde os discípulos puderam ver na prática aquilo que Jesus de alguma forma estava ensinando. E o perdão, a fé, cura, milagres, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, se na sua vida, de alguma forma, você precisa perdoar alguém, você precisa pedir perdão a alguém, isso realmente é algo que é importante para que o milagre na sua vida se concretize. Amém? Leia o Lucas 17. O Espírito Santo está ministrar forte ao meu coração sobre isso. Que ele, muitas vezes, ele quer operar o milagre, ele quer responder a tua oração, ele quer poder trazer aquilo que você precisa, mas você não perdoa. Você não libera perdão, você não pede perdão. E isso é um mandamento. E quando nós quebramos mandamento, o Senhor, ele não pode ir contra a palavra dele. Então ele não pode derramar sobre nós aquilo que no coração dele ele deseja. Então que o Senhor possa hoje ministrar o seu coração sobre isso. Se você precisa, faça, peça perdão e dê o perdão. Mas seja livre para poder viver os milagres do Senhor. Amém? Então, Jesus estava no caminho de Jerusalém. Jesus estava caminhando nessa história, no livro de Lucas, para a crucificação. Então eu comecei a entrar nessa história. Jesus vindo com os discípulos, eles caminhavam, não era como nós hoje, que temos transporte, né? Eles vinham caminhando. Então aqui diz que ele estava entre Galiléia e Samaria, ele entrou numa cidadezinha entre essas duas cidades. E entrou com seus discípulos, ele sempre andava com os discípulos. E esses homens estavam ao longe. Por que eles estavam ao longe? Eles eram leprosos. E naquela altura, em Jerusalém,
E quando nós vamos ler em Levítico, que lá em Levítico fala sobre as leis da lepra, a lepra era algo que quem tivesse lepra tinha que estar fora da cidade, não podia estar dentro da cidade, eles tinham que estar isolados. Eles não podiam se aproximar das pessoas, então eles viviam em grupo. Os leprosos viviam todos em grupo e se tornavam amigos, porque eles não podiam estar com a família, não podiam estar nos seus trabalhos, eles não podiam estar em lado nenhum. Então eles viviam ali. Com certeza, eu acredito que alguém ia lá levar alimento para eles, deixava ao longe, mas eles viviam da caridade alheia e afastados das pessoas que eles amavam. E esse grupo de leprosos, e uma coisa que eu pesquisando falou muito no meu coração, que ali podia ter tanto rico como pobres, porque a lepra, independente do status social da pessoa naquela altura, se ela tivesse lepra, ela ia para junto dos outros, ali eram todos iguais. Quando eles tinham lepra, não tinha o leprosário dos ricos, ou o leprosário dos pobres, ou o leprosário desse ou daquele. Era um lugar único onde eles ficavam lá. Então podiam ter judeus, podiam ter samaritanos, podia ter reis, até porque em Jerusalém teve um rei, eu não me recordo o nome dele, que ele também teve lepra e afastaram ele das suas funções, depois Deus foi e o curou, depois você pode pesquisar aí, mas existiu. Então esses homens estavam todos ali em grupo e eles viram Jesus. Mas eles viram Jesus, eles ouviam falar de Jesus, porque quando eles foram ter com Jesus de longe, eles já sabiam quem Jesus era. E naquele tempo a fama, não é? Os milagres de Jesus eram falados, espalhados de boca a boca. Então eles, quando viram que Jesus entrou ali, eles de longe gritaram, mestre, eles sabiam quem era Jesus. Porque eles identificaram, não só pediram misericórdia, mas chamaram ele de mestre. Mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus ao longe, porque eles não podiam chegar perto de Jesus, não é? Era proibido. Ao longe, o que Jesus disse para eles? Vocês lembram o que nós lemos? Jesus disse, ser curado em meu nome, sejam curados agora. Não. Jesus olhou para eles e falou assim, vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus olhou para eles pedindo misericórdia, e Jesus simplesmente deu um comando para eles irem ter com o sacerdote. Aí eu queria que você parasse aqui na história comigo, eu e você, pensando. 10 homens leprosos. Para eles saberem que tem lepra, para eles estarem ali, é porque o sacerdote que mandou eles para ali. Porque naquela altura, quando aparecia uma manchinha no corpo da pessoa, que era uma mancha branca normalmente, que definia lepra, essa pessoa ia ao sacerdote, o sacerdote ia analisar aquela mancha e ver se realmente era lepra. E quando se fosse a lepra, ele mandava a pessoa tirar a roupa, queimava a roupa dela, colocava pano de saco e cinza, e ela ia para o lugar dos leprosários, dos leprosos. Então, pensa comigo, se essa pessoa já tinha o diagnóstico de lepra, estava no leprosário, ele com certeza via que o corpo dele estava ainda com as feridas, com as chagas. Jesus vai e fala para ele, vai até o sacerdote. O que eu e você faria no lugar daqueles 10 leprosos? E aí, né? Ué, mas para que eu vou lá se eu estou vendo que eu estou com lepra, o Senhor não vai me curar? O Senhor não vai fazer um milagre na minha vida? Pensa bem, gente, Jesus ele deixa mistérios na palavra dele para a gente poder entender o que acontece comigo, com você hoje. Quantas vezes você pediu, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus me ajuda, e Jesus falou assim, vai ter com o seu pastor. E você diz, não, mas eu vou lá falar o que com ele? Vai me ajudar o quê? Ou diz assim, vai pedir perdão. Eu não vou pedir perdão. O que isso vai me ajudar a me curar? O que isso vai ajudar a minha solução? Ou você pede Jesus manda você fazer uma coisa mais absurda. E você diz que não vai fazer, porque não faz sentido. Não fazia sentido o que Jesus falou para eles, vai até o sacerdote. Se Jesus dissesse assim, vai para o sacerdote que eu vou curar vocês no caminho. Aí era fácil de ir, certo? Agora, ele não disse nada para aqueles leprosos, só disse, vai até o sacerdote, gente. E eles imediatamente foram. Eles não questionaram Jesus. Eles obedeceram. Por quê? Porque eles sabiam quem Jesus era, eles conheciam Jesus de ouvir falar, eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa. Então era só obedecer.
Eles tinham que obedecer. Então eles foram. Eles foram. Não sabemos se o caminho era longo, se era curto, mas eles foram. Foram os 10. Imagina os 10 indo. Nós vamos, não está tudo aqui leproso ainda, mas nós vamos. Jesus mandou, a gente vai. E eles rindo, brincando, e de repente, no caminho, eu imagino ele olhando, um olha para o outro e fala, ué, sumiu aqui tua mancha, sumiu aqui a tua ferida, sumiu aqui no teu braço. Aí começa a olhar, eles estão limpos. E quando eles ficam limpos aonde? No caminho. É no caminho. É nesse caminho, por isso que eu disse aqui para você no início, é o perseverar, é o continuar, é o obedecer. Eles obedeceram e foram no caminho. Não sabemos se eles andaram 1 hora, 10 minutos. Não diz, a palavra não diz isso. Não é importante para nós. O que importa é que eles obedeceram e durante a obediência, durante o caminho, durante ali a unidade deles, todos juntos, eles foram curados. Eles foram curados. Por quê? Porque o Jesus, ele faz isso conosco. Ele quer nos dar a cura, mas antes da cura, ele quer trabalhar no nosso coração a obediência a ele, a nós conhecermos ele. Eu e você precisamos conhecer Jesus como mestre. Jesus é o mestre da tua vida. Jesus, ele é aquele que te ensina todas as coisas. Então hoje, muda a tua mentalidade. Jesus, ele não está aqui somente para te curar, ele está aqui para ser teu Senhor, teu Salvador e teu mestre. E você precisa obedecê-lo nas coisas mais absurdas que ele possa mandar você fazer para você. Porque às vezes não é absurdo para o outro que vai receber, não é absurdo para aquilo que Jesus quer fazer, mas para você às vezes é absurdo. Eu vou me humilhar, eu vou lá, eu vou voltar lá, eu vou dar um testemunho rápido. Eu, quando tive uma situação no ministério anterior, lá atrás, e o Senhor todo ano falava, vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Eu, não, isso já passou há tanto tempo. Eu vou mexer nisso. Não vou mexer nisso. Aí eu ia, orava, o Senhor vinha aquela pessoa, vai pedir perdão. Eu falei, não vou. Gente, ele nem lembra mais que eu existo, eu vou pedir perdão. Aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia, na pandemia aquela coisa, você fechou tudo, você se fecha, e o Senhor falou no meu coração, gritou, você precisa pedir perdão, você precisa se consertar porque você errou. Aí né, escrevi, depois não sei quantos anos lutando, escrevi uma carta, escrevi e tal, e pedi, gente, a minha vida mudou completamente. Mudou, porque assim, tem coisas que para mim e para você pode ser desnecessárias. Não tem aquela coisa que diz assim, isso é desnecessário, eu não preciso fazer isso. E Jesus pede para você fazer, e você diz, isso é desnecessário. Então assim, não é. Se Jesus pediu, faz. Porque às vezes aquele perdão não era para mim, era para aquela pessoa que estava lá esperando. Amém? Muitas vezes as coisas que para você acha que é para você tem a ver com o outro. Então, que hoje você possa ser obediente. Amém? Voltando aqui para o caminho, os leprosos olharam um para o outro e teve um que olhou e falou, eu estou curado, eu tenho que falar para Jesus que eu estou curado. E esse um voltou correndo para Jesus. E os 9 foram. Você acha que os 9 estavam errados de ir? Não, Jesus mandou ele ir, certo? Jesus mandou, vai ter com o sacerdote. E eles continuaram, mas ele ficou tão feliz, tão assim, que ele falou assim, eu tenho que ir mostrar a Jesus que eu estou curado. E esse voltou correndo, mas ele não voltou de qualquer jeito. Porque ele podia ter voltado, né? Calminho, não, ele voltou o quê? Glorificando a Deus, ele voltou testemunhando. Todos aqueles que viram ele ir, também viram ele voltar. Amém? Pensa só comigo, todos aqueles que viram, aquele povo tudo lá acampado, que ficava assim, viram ele voltar gritando, louvando a Deus, e ele se atirou aos pés de Jesus e disse, eu estou curado. Começou a louvar Jesus, começou a agradecer, começou ali a se prostrar. Aleluia! Gente, eu fico imaginando a cena. Aí Jesus olha para ele. Jesus realmente tem um senso de humor, né? Jesus veio ficar feliz com ele, mas quis dar uma lição. Porque tudo tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. Aquele homem veio, louvou o Senhor, adorou o Senhor, se ajoelhou. E Jesus olhou os discípulos à volta e diz, mas só veio você, cadê os outros 9? Não foram 9 que eu mandei ir? Só veio um. Isso era óbvio, né? Mas Jesus fez questão de
mencionar isso para que aqueles homens vissem que muitas vezes nós continuamos religiosos. Continuamos religiosos. Jesus ali mostrou algo para mim, isso foi algo que o Senhor falou para mim. Os 9, de alguma forma, estavam representando a religião. E aquele ali estava representando a dependência completa de Jesus. Ele voltou, adorou Jesus, ele não queria saber se ele poderia voltar à vida dele normal. Porque pensa comigo, quando Jesus mandou eles irem ter com o sacerdote, porque só o sacerdote podia dizer se eles não tinham mais lepra, certo? Jesus, com toda a autoridade, todo o poder que ele tinha, Jesus não podia dizer, vocês estão curados, e eles saírem do leprosário. Eles tinham obrigatoriamente de estar na presença do sacerdote, certo? Vocês estão comigo aqui? E esses 10, quando Jesus falou isso, porque Jesus estava seguindo a lei, vai ao teu sacerdote. Jesus sabia que eles iam ser curados, o sacerdote tinha que comprovar a cura, para eles poderem ter a vida deles normal e a cura ser manifesta. Esse volta, esse não está nem aí, ó, para que voltar para a vida dele normal. Esse não está nem preocupado de que o sacerdote olhe para ele e fale, olha, afinal você está curado, pode ir para a sua vida. Esse não preocupou, esse voltou correndo para Jesus, porque Jesus era a fonte que ele precisava. Jesus era aquilo que ele precisava. Além da cura, ele precisava de Jesus, não só da cura para ter a vida normal dele. Os 9 não estavam errados, é isso que eu queria mostrar para vocês, não estavam errados, eles foram, e não diz na palavra, mas eu acredito que chegaram lá, e o sacerdote deve ter olhado, vocês estão curados, podem ir para a vossa casa, podem ir para a vossa cidade, podem ir ter com seus filhos, podem ir para o vosso trabalho. Eu acredito que tenha acontecido isso. E eles foram felizes, curados. E o milagre aconteceu na vida deles. Amém? Mas não é isso que Jesus quer. Jesus mostrou ali que o mais importante do que a cura que eu e você podemos ter, mais importante que a vida normal que eu e você possamos ter, mais importante daquilo que nós possamos conquistar através de Jesus, é mais importante ter Jesus na nossa vida. Porque aquele que voltou, ele não tinha o aval do sacerdote para voltar para sua casa. Mas ele tinha Jesus. E ele mostrou mais ainda, ele era um samaritano. Um samaritano, todos nós, acredito que a maioria saiba que o povo de Samaria era rejeitado pelos judeus. O povo samaritano ele era tido como um povo que não era espiritual, que não era um povo abençoado, vamos dizer assim. E ele voltou e Jesus falou, e esse voltou e era samaritano, com certeza era o único ali daquele grupo samaritano, mostrando que o Senhor não quer que nós sejamos religiosos, Ele quer que nós estejamos aos pés dele, que quando nós formos curados, ao invés de nós irmos para a nossa vida normal, quando nós recebermos o milagre, a bênção, a gente viver a nossa vida normal, Ele quer que a gente se atire aos pés dele. Por quê? Além de uma vida normal, Ele quer nos dar a salvação. O que Ele disse? Vá, a tua fé te curou. Ali ele encontrou Jesus, ali ele encontrou a salvação para a alma dele, que é muito mais importante do que uma cura. É muito mais importante do que algo físico. Porque aqueles 9 foram, mas aqueles 9 não tiveram encontro com Jesus, mas foram curados. Mas não foram salvos, porque não receberam de Jesus a salvação. Amém? Então, hoje é o que eu quero declarar aqui para nós. Nós precisamos ser como esse samaritano. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração que muitas vezes nós somos como os 9. A nossa caminhada de vida é longa, né? O nosso caminho é longo, né? Muitos de nós tivemos lepra ao longo da nossa caminhada. Muitos de nós até hoje, se calhar, temos alguma lepra escondida, porque a lepra, ela é hanseníase, que é a doença hoje, né? Em muitos lugares já está erradicada, mas ela ainda existe. E o que a lepra faz em nós? A mancha, onde há a ferida, ficamos insensíveis, não sentimos dor naquele lugar. E muitas vezes come órgãos, é uma coisa assim muito, muito feia a lepra. E a lepra também na Bíblia significa o pecado. A lepra tem conotação com o pecado. Por quê? O que o pecado faz comigo, com você? Muitas vezes
muitas, se nós não nos arrependermos, nos torna insensíveis. Tem pecados na nossa vida que a gente não se arrepende mais porque é algo que faz parte da nossa vida, e a pessoa fala e a gente já nem se sente mais constrangido porque eu sou assim, eu não consigo mudar, e você fica insensível àquela área e você pode já ter transformado numa lepra, porque você não sente mais nada em relação ao seu comportamento. E hoje o Senhor quer nos curar disso. O pecado, o que ele faz? Nos afasta de Deus. Os 10 leprosos estavam afastados de Jesus. Então o pecado nos afasta também de Deus. Então a lepra, ela faz com que quando eu ouça uma palavra que eu vai de encontro àquilo que eu vivo, eu penso assim, mas Deus conhece meu coração. É isso que a gente fala, né? Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu não consigo lidar com isso. Deus sabe todas as coisas. Deus é misericordioso. Aí a palavra passa e você não vem ao altar, se arrepende e pede perdão, porque você acha que Deus te conhece. Ele sabe que você só tem isso, que você só faz isso errado, o resto você faz tudo bem. E Ele sabe que você não consegue. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece meu coração. E a gente entra nessa mentira que a gente cria para nós mesmos, que o Senhor vai me perdoar, que amanhã eu mudo, que amanhã eu vou, mas nós não nos arrependemos. E para o milagre, realmente, da salvação vir sobre nós, o milagre mais importante da nossa vida é o milagre da salvação. Nós precisamos entender o que é arrependimento. Porque pecar, eu e você vamos pecar. Agora, deixar virar lepra, só depende de cada um de nós. Um pecado, para ele chegar a virar uma lepra em nós, é algo que a gente vive dia após dia. Para chegar um momento que ele começa a nos corroer, começa a tirar nossa sensibilidade. Então hoje o Senhor também quer trazer essa revelação para você. Que você pode ser um daqueles 9 leprosos que o Senhor cura num culto. O Senhor cura, você se arrepende, você vai ter com o sacerdote, vamos dizer assim, e vai para a tua vida normal, mas você não recebeu o mais importante, que é ter uma vida aos pés de Jesus. Nada disso vai importar, as curas vão importar se for para tirar de Jesus. O maior milagre que Ele pode dar para mim e para você é a salvação, gente. Você é o milagre que está aqui sentado. Você crê num Deus que você não vê. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador, que você não viu Ele sendo crucificado na cruz, nem ressuscitar, mas você sabe o que aconteceu e você aceitou Ele, você está aqui. Você passa o domingo na igreja, você canta, você ouve uma palavra, você está aqui me ouvindo. Você vai para casa, você se esforça para ler a Bíblia, você se esforça para orar, você se esforça para fazer o bem, você se esforça. Isso é milagre. Isso é um milagre porque você não viu nada, você não participou de nada. Mas há algo dentro de você, que é Jesus, o próprio Jesus está dentro de você, o Espírito Santo. O maior milagre que você pode receber te faz estar aqui domingo após domingo, te faz estar aqui me ouvindo. Você é um milagre, você tem que sair daqui consciente disso, que independente do que você passa na sua vida, independente das dores que você tem, independente de situações, de frustrações, você é um milagre. O Senhor tem um propósito na sua vida e vai se cumprir. Continue no caminho, obedecendo, continue no caminho. E quando no caminho você receber o seu milagre, não vai mostrar para os outros para ter uma vida normal. Volta para Jesus. Volta, agradece, se joga aos pés dele, busca intimidade com ele. Porque tem muita gente que Deus não dá milagre por isso, porque vai viver sua vida normal. Tem muita gente que Deus não dá um emprego melhor para ganhar bem, porque vai querer viajar todo fim de semana e não vem para a igreja. Tem muita gente que Deus não dá coisas que pedem porque sabe que vai roubar essa pessoa da presença dele. Então o Senhor hoje fala, Ele quer te dar isso, mas você precisa, em primeiro lugar, estar aos pés dele. Amém? E 5 lições que nós tiramos dessa mensagem. 5 pontos, vamos dizer assim, que nós vemos aqui nessa história dos 10 leprosos. O primeiro ponto é o clamor.
O clamor daqueles 10 leprosos para Jesus. Eles clamaram, não deixe de clamar. Mesmo, como eu falei, mesmo que sua fé já não, você não acredite mais, sua fé já tenha acabado, não deixe de clamar pelo teu milagre. Segundo ponto, a obediência. Você clama e o Senhor te manda fazer algo. Faça. Faça, Senhor, o Senhor quer que eu faça, vai comigo. Não me deixa passar vergonha, não. Eu vou. Faça. Às vezes é uma palavra que você precisa dar a um irmão, é uma palavra que você precisa, um abraço que você precisa dar. E você não faz, porque o que vão pensar de mim? É vir ao altar chorar, o que vão pensar de mim? O Senhor mandou você fazer. Faça. O terceiro ponto é a adoração. A adoração, porque quando o leproso, o samaritano viu que estava curado, ele veio adorando o Senhor no caminho. Ele veio glorificando ao Senhor. Ele adorou e ele mostrou para todos e testemunhou, porque não foi só uma adoração qualquer, foi uma adoração de testemunho. O quarto ponto é a gratidão. A gratidão, muitos usam essa palavra, quando eu estava fazendo o estudo, muitos usam a palavra dos 10 leprosos e fixam somente na gratidão. A gratidão, sim, é um dos pontos principais da nossa vida. Precisamos ter gratidão a Jesus sempre por aquilo que Ele faz por nós. Mas não adianta só termos gratidão se não continuarmos a clamar, se não formos obedientes. Eu posso ser muito grato, mas se eu não for obediente. Eu posso ser muito grato, mas se eu não oro ao Senhor. Eu posso ser muito grato, mas se eu não o adoro. Amém? A gratidão faz parte do processo. E o quinto ponto é a fé. A fé salvou aquele homem. Não foi o clamor, não foi a obediência, foi a fé. Ele teve fé naquilo que Jesus, desde o primeiro momento, mandou ele fazer até o último momento. Então, que o Senhor possa aumentar a nossa fé hoje. Esses 5 pontos estejam na tua vida, o clamor esteja na tua vida, a obediência esteja na tua vida, a adoração, a gratidão, a fé. É isso que eu declaro sobre você agora, em nome de Jesus. Que nós possamos lembrar sempre dessa parábola, dessa história, não é uma parábola, dessa história, nos colocando junto daqueles homens, nos colocando junto de todo o momento ali que aconteceu. Que nós possamos lembrar disso como se nós estivéssemos vivendo. Em que momento da minha vida eu fui os 9? Em que momento da minha vida eu fui o samaritano? No caminho vai acontecer vezes que você vai ser um dos 9. E vai acontecer vezes que você vai ser o samaritano. Mas hoje eu declaro que você sempre vai estar desperto para ser como o samaritano. Você sempre vai estar desperto para testemunhar. Para 2 pessoas. Vim falar comigo com o pastor Pedro. Aconteceu isso. Eu posso testemunhar, eu posso falar desse milagre na igreja. Eu posso falar, posso colocar no grupo dos membros. Eu posso testemunhar. Houve milagres de cura aqui em agosto. Nós vamos ter aqui, eu tenho certeza, mais testemunhos. Uma pessoa que foi curada porque o Senhor falou, vai e chama ela à frente. Vai e traz ela aqui à frente. Eu fui com muitas ressalvas, e quando eu trouxe ela aqui à frente, oramos juntas, e na segunda-feira ela foi ao médico e tinha acontecido um milagre. Deus podia fazer de qualquer jeito, sem eu ir, obedecer Ele, trazer a pessoa à frente? Podia, mas a gente nunca saberia do milagre. A gente nunca saberia, achar que, pronto, aconteceu, sumiu, mas naquele momento Deus disse, eu vou fazer o milagre, vai lá que eu vou fazer o milagre. Então é isso que nós temos que estar atentos. Amém? Então hoje eu quero declarar que o maior milagre que você tem é Jesus. É o maior. Se você perder Jesus, você perde tudo. Se você perder Jesus, você não tem mais nada na tua vida. Amém? Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, pode ter carro, mas sem Jesus você não tem nada. E é isso que nós temos que voltar a essa essência, essa simplicidade. De que o que nós precisamos realmente é Jesus. E no caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nesse caminho com Jesus, a cura virá. A cura virá, as causas impossíveis serão resolvidas. E você, com certeza, vai estar sempre com força, sempre com fé, sempre testemunhando e mostrando que é possível viver uma vida
com Deus e ser feliz. É possível viver uma vida com Deus e não ter aquilo que você quer. É possível viver uma vida com Deus e continuar doente. É possível viver uma vida com Deus e continuar com filhos autistas. É possível viver uma vida com Deus e continuar do jeito aquilo que você sabe como você está. E você pode tirar a alegria disso, porque sabe que Jesus está com você todos os dias. Amém? Eu queria muito agora que a gente pudesse ficar de pé, que a gente pudesse glorificar a Deus pelos milagres que Ele já fez. Eu queria que você ficasse de pé, que você fechasse os teus olhos agora. Queria mesmo, agora, fecha mesmo os teus olhos, aquieta a tua alma. Queria que o Espírito Santo pudesse tomar você agora, envolver você nesse momento. Que você possa lembrar dos milagres que o Senhor já fez na sua vida. Comece a lembrar dos milagres que o Senhor já fez na sua vida. Vai lembrando dos milagres que Ele já fez, desde que você era pequenininho, livramentos que Ele te deu de morte. Quantos livramentos de morte o Senhor te deu na sua vida, gente? O Senhor está me mostrando aqui, o Espírito Santo. Você não era para estar aqui se não fosse Deus te livrando dos acidentes, dos incidentes, te livrando das situações que você entrou, lugares que você foi, que não era para você ter ido, e o Senhor te livrou deles. O Senhor está mostrando aqui milagres. Vai lembrando dos milagres que o Senhor fez. O milagre da tua salvação. Lembra agora o dia que você encontrou Jesus. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como foi esse dia? Como foi o dia que você entregou a sua vida para Deus? Esse foi o dia do maior milagre. Você nasceu de novo. O Senhor te deu uma nova oportunidade de vida com Ele, de vida e vida em abundância, de vida eterna. Não tem a ver com a vida aqui nesse mundo, mas com uma vida na eternidade com Ele. Agora pensa no milagre que você precisa. Pensa naquilo que você tem pedido ao Senhor. Pensa naquilo que você tem orado, que é impossível para você fazer, somente o Senhor pode fazer. Pensa nisso agora. Abra a tua boca e fale com Ele. Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso desse milagre, Senhor. Coloca diante dele o milagre que você tanto tem pedido ao Senhor. E você que não tem, se calhar, situação nenhuma impossível, você que não tem situação nenhuma hoje, que você fale assim, eu não tenho nada que seja impossível para que Deus faça um milagre. Peça um milagre. Peça um milagre de receber os dons do Senhor. Peça um milagre de você poder servir a Ele com tudo aquilo que Ele tem te dado. Peça um milagre de você poder se entregar mais, de você usar o seu tempo para Ele, porque muitas vezes é milagre. Você trabalha tanto, você tem tanta coisa para fazer, você não vê jeito de poder ter mais tempo para o Senhor, mas Ele pode fazer o milagre do tempo na sua vida. Isso também é milagre. O Senhor para o tempo para nós, o Senhor faz a remissão de tempo para nós. Pensa, não desconecte do Senhor, pensa e coloca diante dele esse milagre.